paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para os adolescentes. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, mais uma lição, né? Lição hoje que é a de número 3, com a nossa revista que todos vocês já sabem, Adolescentes Vencedores, que fala sobre a história da igreja para os adolescentes, tá certo? Que Deus abençoe cada adolescente que está assistindo essa aula, que Deus abençoe os professores, né, e toda a igreja, todos os irmãos, aqueles que assistirem, né, a nossa aula. E para iniciar, vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, né, abra nossas mentes e que abençoe cada um de vocês que irão aprender da palavra de Deus neste momento. Querido Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de estar na tua presença, aprendendo da tua palavra. Que o Senhor abençoe cada adolescente, Senhor, cada mente, que o Senhor abra as suas mentes, que o Senhor venha ajudá-los, Senhor, a compreender a tua palavra, Senhor, o ensino, Senhor, da tua palavra, o ensino da revista da Escola Bíblica. Seja conosco, seja também com cada professor, abençoa, Senhor, cada classe, todos os alunos, cada professor, e abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos lá, né, para mais uma aula. Como eu já tinha falado, é a nossa lição de número 3, que fala sobre o nascimento histórico da igreja, tá certo? E o texto bíblico encontra-se em Atos, capítulo 2, do 1 ao 11 e do 37 ao 41. O texto em destaque diz: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Isso se encontra em Atos, capítulo 5, versículo 12. Esse texto encontra-se em Atos, capítulo 5, versículo 12. Quando fala assim, no alpendre de Salomão, está se referindo no templo, né? O templo de Salomão. Vamos lá. Os nossos objetivos dessa lição são descrever o nascimento da igreja no dia de Pentecostes, mostrar o método de evangelização da igreja primitiva, narrar as primeiras perseguições sofridas pela igreja. Amém? Então vamos dar início à nossa aula. Vocês vão, quem tiver revista vai acompanhando aí, mas quem não tiver vai aí tendo atenção e no que precisar recorre à Bíblia, né? A Bíblia Sagrada, algum texto que vocês quiserem entender melhor, certo? E vamos lá. De início tem aqui o corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, Assembleia dos Santos. Este e outros adjetivos são usados em relação à igreja fundada por Jesus Cristo. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, a igreja é o organismo místico composto por todos os que aceitam o sacrifício vicário de Jesus e tem a palavra de Deus como a sua única regra de fé e conduta. Amém? Aí eu achei lindo esse trechinho que fala, são os adjetivos, né, dados à igreja do Senhor. Corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, Assembleia dos Santos, né? Esse, dentre outros, né? E existem outros. Então, esses são os adjetivos, né, da igreja do Senhor, como somos conhecidos, né? E é lindo, adjetivos, cada um mais belo que o outro. Então, vamos aqui iniciar. Fala assim: é comum afirmar que a igreja nasceu a partir do chamado de Jesus aos seus discípulos, mas ela só começou o seu trabalho de evangelização dando testemunho de Cristo em Jerusalém, na festa de Pentecostes, tá certo? Então, é comum a gente falar que o chamado de Jesus aos seus discípulos começou, né, quando ele começou a chamar os seus discípulos, quando ele foi ali escolhendo cada um e chamando. Mas a igreja de Cristo, né, a missão dos discípulos começou a partir do momento que iniciou de Pentecostes, né, da festa de Pentecostes. Começou em Jerusalém, quando eles estavam todos reunidos e ali eles foram revestidos do poder de Deus e ali eles iniciaram, né, a sua missão, como nós vamos adentrar aqui no assunto. E fala assim: neste dia foi cumprida a promessa de Jesus, que está em Atos 1,
Atos capítulo 1, versículo 8. E os seus discípulos foram revestidos do poder celestial. Na festa de Pentecostes, os judeus de todas as localidades do Império Romano vinham adorar a Deus em Jerusalém, pois o templo era o único santuário religioso judaico no mundo. O número de visitantes era muito grande e superava muito o da população da cidade. Cheio do Espírito Santo, Pedro fez uma poderosa pregação, conforme o livro de Atos, afirmando finalmente que o Messias prometido havia chegado, usando textos do Antigo Testamento para confirmar que o Messias era Jesus, lembrando fatos da vida do Nazareno, principalmente a sua ressurreição, e fazendo um apelo para que todos se arrependessem dos seus pecados. Aí, como eu tinha falado, os discípulos, eles quando eles tiveram um encontro com Jesus, quando Jesus chamou, né, muitos deles, né, os escolheu, e a partir dali eles começaram a caminhar com Jesus, começaram a seguir Jesus, começaram a ver os milagres que Jesus operava, né, testemunharam muitos milagres, muitas maravilhas que o Senhor operou, compartilhou, né, compartilhou com Jesus muitas experiências, né, Jesus compartilhou com eles muitas experiências, né, mas até aí eles ainda não estavam prontos. Eles ainda não estavam prontos para a sua missão, né? Eles ainda não estavam prontos para evangelizar, né? Jesus praticamente estava ali o primeiro, o maior e melhor missionário, né, da humanidade. E o próprio Jesus, ele foi o missionário e ele foi o cordeiro, né? E foi, se deu, né? Se entregou, né? Pela humanidade e para a humanidade. Então, mesmo assim, os discípulos ainda assim não estavam preparados. Tanto é que nós vemos em muitas situações eles sem entender, né? Existem muitos textos que eles não entendiam ainda o que estava acontecendo, por que Jesus tinha que morrer, e né, alguns deles, não, Senhor, por que o Senhor tem que ir, por que o Senhor tem que morrer? E também quando Jesus ele morreu, disse, mas ao terceiro dia irei ressuscitar, e alguns deles ficaram tristes e ficaram até sem entender, né? Como aqueles que estavam no caminho de Emaús, né? Que caminhavam tristes, contando tudo que tinha acontecido, mas a sua esperança ali estava esquecida, né, adormecida. Eles não estavam lembrando, né, de tudo que Jesus prometeu. Então até aí, eles ainda não estavam preparados para a missão, eles ainda não estavam preparados para evangelizar. E quando eles começaram, quando eles estavam verdadeiramente preparados, quando e como eles ficaram verdadeiramente preparados? Jesus disse, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei um Consolador, né? E daí, um dia, né, um dia marcado pelo Senhor, que foi o dia de Pentecostes, né? O Senhor derramou do seu Espírito, né? Encheu toda a casa e derramou do seu Espírito e revestiu, né, todos aqueles discípulos do seu poder. E daí Pedro, cheio da ousadia do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, começou a pregar, né, começou a pregoar, né, do Evangelho de Cristo, de tudo que ele tinha visto, né, as maravilhas que eles tinham presenciado, ou que eles tinham também ouvido falar de Jesus. E na maioria ele viu que ele acompanhou Jesus, né, em maioria dos momentos. E daí eles começaram a pregar com bastante ousadia, né? Aqui fala que, cheio do Espírito Santo, Pedro fez uma pregação poderosa, conforme está escrito no livro de Atos, né? Afirmando que o Messias prometido havia chegado, usando textos do Antigo Testamento para confirmar que o Messias era Jesus, lembrando os fatos da vida do Nazareno, principalmente a sua ressurreição, e fazendo um apelo para que todas aquelas pessoas se arrependessem de seus pecados. A resposta a essa pregação, lindo está aqui nesta parte. Em resposta à pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram e foram batizadas, né? Então, que coisa linda, né? Aí sim, eles estavam ali começando a sua missão, né? Começando a sua missão evangelizadora, né? E evangelizando e falando do amor de Deus. E daí eles conseguiram resgatar 3.000 almas para Cristo, né? Conseguiram ganhar 3.000 almas. 3.000 almas foram salvas
para o Senhor Jesus. Igualmente, devemos também pedir a Jesus para que sejamos revestidos de poder e tenhamos autoridade para testemunhar de seu santo nome. Amém? Assim como os discípulos que foram preparados pelo Senhor, né? E dali, quando Jesus viu que eles estavam realmente prontos, eles começaram a sua missão. Jesus já não estava mais na terra, mas daí, quando eles foram revestidos do poder de Deus, revestidos do Espírito Santo, aí sim, eles estavam prontos para levar o Evangelho de Jesus, né? Para dar início à sua missão. E daí a igreja estava iniciando, né? A igreja de Cristo na terra estava dando início, né? Foi a partir daí que a igreja, como diz o título aqui, o nascimento histórico da igreja, né? E começou a nascer a partir daí. Quando eles ganharam aquelas almas, eles se tornaram o quê? Se tornaram líderes daquelas almas, começaram a liderar, né, aquelas vidas, começaram a cuidar, a zelar, né, a discipular. E aqui fala assim: na primeira proclamação da lei, 3.000 pessoas foram destruídas. Esse texto está em Êxodo 32, versículo 28, que fala das pessoas que cometeram o pecado da idolatria, né? O povo de Deus, quando cometeu o pecado da idolatria, e o Senhor mandou Moisés separar, e dali 3.000 homens foram mortos, foram destruídos por causa do seu pecado, da sua idolatria. Mas olha só que contraste. Aí diz assim: na primeira proclamação do Evangelho, 3.000 almas foram salvas, né? Então, a partir daí, na nova aliança, né, na aliança de Cristo, ao invés de morrerem, 3.000 almas estavam sendo resgatadas, né? Pelo poder do Evangelho de Jesus, certo? Aí vamos continuar. No segundo tópico. Não, é o primeiro tópico. O trabalho dos primeiros missionários. Os apóstolos começaram a sua missão em Jerusalém. O Evangelho foi primeiramente pregado aos judeus. Os apóstolos ainda não haviam compreendido que eles deveriam pregar o Evangelho para todas as pessoas, fossem judeus ou não. A igreja em Jerusalém aumentava cada vez mais, fazendo com que os sacerdotes judeus ficassem com inveja e passassem a perseguir os discípulos. E existia também, né, com certeza naquela época, desde no tempo de Jesus, né, que existiam os sacerdotes judeus, os líderes, né, religiosos, e dali muitas das vezes eles não queriam que o povo cresce em Jesus, né, para que a fama de Jesus não se espalhasse e não tomasse, né, aquele poder que eles tinham, né, sobre o povo. E a partir dali e no decorrer não ficou diferente. Continuou aqueles líderes religiosos preocupados e com inveja, né, dos discípulos e os perseguindo também, né? Perseguindo até a ponto de apedrejá-los, de matarem, né, muitos dos discípulos. Aí fala assim: após a morte do diácono Estevão por apedrejamento, os discípulos fugiram de Jerusalém, né? Chegaram ao ponto até de apedrejar Estevão, indo para as terras mais distantes e anunciando o Evangelho por onde passavam. Que esta atitude dos primeiros cristãos sirva de exemplo para nós. Anunciemos o Evangelho por onde passarmos. Olha só, eles, sendo perseguidos, eles fugiam, né, de Jerusalém, iam para outras cidades, se escondiam, né, iam para cidades distantes. Mas mesmo assim, né, mesmo eles fugindo, mas eles não deixavam de pregar o Evangelho. Eles não se calavam, né? Eles caminhando e indo e continuavam pregando, continuavam anunciando Jesus Cristo, continuavam semeando a semente do Evangelho de Cristo, tá certo? Aí aqui fala assim: o historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, que viveu entre os anos 263 e 340 depois de Cristo, afirma que devido aos esforços dos apóstolos e evangelistas, o cristianismo chegou a todo o mundo conhecido da época.
Em todas as cidades haviam igrejas cheias de membros de todos os povos. Olha só que coisa linda, né? O Evangelho de Jesus, uma sementinha, ali como Jesus certa vez em uma parábola propôs, né? E aquele grão de mostarda foi ali se espalhando, né? A semente do Evangelho de Cristo. E aqui fala, os apóstolos levaram o Evangelho a todas as partes do Império Romano, mas nenhum discípulo entendeu melhor a ordem de Jesus para pregar o Evangelho a todos os povos do que o apóstolo Paulo, né? Aí entra Paulo, né? Um dos grandes missionários, né? Um dos grandes missionários do tempo de Jesus, depois, né, de Jesus, e ali ele começou a ajudar e foi um dos pilares da igreja, né? Para o anúncio do Evangelho, para o Evangelho de Cristo cada vez mais se tornar forte, né? E aqui fala assim, um feroz perseguidor da igreja que, após seu encontro com Jesus, passou a proclamar para todos que ele era o Filho de Deus. Que coisa linda, né? E Paulo tinha uma grande vantagem, que ele era cidadão romano, né? E dali ele tinha acesso, né? Tinha muito acesso e mesmo ele foi perseguido, né? Também sofreu pelo Evangelho de Cristo, mas de início ele teve muita vantagem nesse sentido para anunciar o Evangelho de Cristo. E ali ele não retrocedeu, ele seguiu em frente e enfrentou, né? Enfrentou grandes leões para levar o Evangelho de Cristo. Por ser cidadão romano, Paulo andava livremente por todas as cidades do império. Ao chegar às cidades, ele pregava primeiro na sinagoga aos judeus. Geralmente, estes se recusavam a aceitar o evangelho. Então, o apóstolo Paulo passava a pregar aos não-judeus em qualquer lugar, tá certo? Então, Paulo, ele foi também uma das peças principais, assim, né? Peças-chave, podemos dizer, para a fundação da igreja, né? Para a igreja ser iniciada, né? Ter sido firmada na terra. Ele foi um instrumento, né? Um grande instrumento de Deus para que o evangelho fosse dando andamento. E aqui fala assim, cada cristão era um missionário que tinha prazer em compartilhar a alegria da vida por intermédio de Jesus. Então, falavam de Cristo no seu trabalho e em qualquer lugar, por onde passavam. Devido a este trabalho anônimo, os primeiros cristãos são considerados os maiores missionários do cristianismo antigo. Que o exemplo dos irmãos do passado sirva de inspiração para nós, certo? Então, todos aqueles, lindo em saber que, além deles ter reconhecido a Cristo, né, como Salvador, terem aceitado a Jesus como Salvador, e aquela chama acendia fortemente em seus corações, e eles dali, eles não se contentavam, né? Eles não ficavam só para si, eles ali iam compartilhando, né? Iam levando a mensagem do Evangelho, de tudo que eles aprendiam, de tudo que eles tinham recebido, eles ali iam compartilhando, né? E ali iam ganhando mais alma. Por isso que a lição aqui enfatiza bem que os grandes missionários se deram naquela época, né? Naquele tempo, porque ele mesmo em meio a toda a perseguição romana, porque Roma era um império muito poderoso e não queria jamais, né, perder a sua força, né? E via que os judeus também eram um povo numeroso e era um povo forte, né? Era o povo de Deus e eles temiam isso. Eles temiam que os judeus tomassem, né, todo o Império de Roma. E dali era uma briga política, mas nós sabemos que por trás de tudo isso tinha a ação de Satanás, né? Com certeza. Mas a Igreja de Cristo prevaleceu, né? E prevalecerá, e prevalece até hoje, tá certo? E prevalecerá. Vamos lá para o nosso último tópico. As primeiras perseguições do Império Romano. O cristianismo nasceu do judaísmo. Entretanto, os primeiros cristãos, na sua maioria judia, não achavam que fazia parte de uma nova religião, pois acreditavam apenas que Jesus era o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Então, eles não achavam que eles faziam parte apenas de uma nova religião, né?
E ele apenas acreditava que Jesus era o Messias, mas eles ali estavam fazendo parte de uma nova aliança, né? Fazendo parte da aliança de Cristo, né? Era uma nova aliança que Jesus tinha conquistado na cruz do Calvário, certo? Da mesma forma que os judeus tradicionais não viam o cristianismo como uma nova religião, mas uma ameaça de contaminação ao judaísmo. Eles foram os primeiros perseguidores da igreja. O Império Romano via essa questão como um conflito entre os judeus e deixava que eles mesmos resolvessem o problema, se envolvendo somente quando este conflito causava grande tumulto. Com o crescimento do cristianismo entre os não-judeus, estes passaram a ser maioria dos membros da igreja. E a consequência deste crescimento é que o cristianismo se separou definitivamente da religião judaica e passou a ser considerado pelo Império Romano uma religião independente. Esse crescimento chamou a atenção do poder imperial, pois a pregação da igreja era contrária a muitas leis romanas. Em Roma, a lei obrigava a todos os cidadãos prestarem um culto de adoração ao imperador e aos deuses romanos, sendo que todos acreditavam que esse culto fazia com que o império crescesse cada vez mais. Os cristãos negavam-se a participar desses cultos, pois adoravam somente a Jesus Cristo. A igreja ensinava que todos os homens eram iguais, senhores e escravos, eram tratados da mesma maneira. Naturalmente, Roma considerava isso um absurdo, né? E com certeza considerava isso um insulto, né? Eles queriam que todos adorassem o imperador da época, né? Cada imperador da época tinha que ser venerado, adorado, né? Por todos os povos ali que viviam. Mas os cristãos que já conheciam a Cristo, conheciam o Evangelho de Cristo, não aceitavam, né? Adoravam só a Jesus Cristo e jamais eles iriam se prostrar, se render, né? Diante deles. Por isso que Roma ele tinha um medo grande, né? Do povo judeu, né? Do povo judeu por ser tão numeroso e estar sempre crescendo muito, de perder, né? De perder o seu poder. Aí aqui fala assim, Nero, que reinou entre os anos 54 e 68 depois de Cristo, foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos. E daí os imperadores, né, tomaram cada vez mais ódio e começaram a perseguir os cristãos. No ano de 64, a cidade de Roma foi praticamente destruída por um incêndio. Grande parte da população desconfiava que o próprio imperador houvesse mandado destruir a cidade para então reconstruí-la ao seu gosto. Essa história é bem conhecida, né? Muitos sabem da história que dizem que ele, né, tocou fogo em Roma, né? Muitos dizem que ele era meio doido, acredito que sim. As meninas aqui estão rindo aqui. Acredito que sim, né? Que ele era meio doido, queria tocar fogo em Roma para refazer, né? Da forma dele. Era doido, perturbado mesmo, com certeza. Aí aqui fala assim, grande parte da população desconfiava que o próprio imperador houvesse mandado destruir a cidade para reconstruí-la a seu gosto. Por isso, todos exigiam que um culpado fosse encontrado. Aí aqui fala assim, no ano 81, Domiciano assume o poder no início de seu reinado. Trata os cristãos com tolerância, mas depois passa a persegui-los, por considerar o cristianismo uma ameaça às tradições romanas. Como eu tinha falado, né? A partir do momento que eles sentiam que o cristianismo, né? Desde os judeus, eles sentiam que os judeus eram uma ameaça, né? Aí a partir daí eles viram que os cristãos eram uma ameaça para eles, né? E de perderem o poder. E daí eles começaram a persegui-los, né? A perseguir veemente, perseguir a ponto de matar os cristãos, matar muitos cristãos, matar muitos discípulos, né? E a partir daí começaram os discípulos serem mortos, ser jogados em covas de leões. Pedro foi crucificado, né, de cabeça para baixo. E daí muitos foram mortos, né? E derramaram o seu sangue, né? Por esse evangelho. Derramaram o seu sangue nessa missão que Jesus os chamou, né? Sofreram pelo evangelho, né?
diante de tantas maravilhas que eles viram e que presenciaram, e que uns foram compartilhando aos outros, mas o Evangelho não foi só Maricel, não. O Evangelho de Jesus Cristo para eles também foi sofrimento, né? Foi pagando o preço ali com sua própria vida, né? Assim, muitas das vezes a gente vê assim, nós vivemos hoje no tempo da graça e vivemos mesmo, né, bem tranquilos mesmo, né? Diante da igreja primitiva, nós vivemos bem tranquilos, nós não somos perseguidos, não somos massacrados, não somos torturados, né? A ponto de sermos mortos. Nós aqui, né? O Brasil é livre, né? O Brasil é laico, é um estado laico, é livre, e levamos o Evangelho de Jesus às pessoas, pregamos o Evangelho e não temos essa perseguição. Em muitos outros países tem sim uma perseguição e forte, né? Também muitos cristãos pagam com sua vida. Mas nós vivemos um Evangelho, eu posso dizer, tranquilamente, né? Servimos a Cristo tranquilamente. Então, por que não aproveitarmos, né? Vamos aproveitar essa liberdade que temos, né? Para servir ao Senhor e para também trabalhar para o Senhor, para levar o Evangelho de Cristo, né? Eu, né, preciso fazer isso. Você, adolescente, também já está incumbido, você foi chamado, você também é um discípulo do Senhor. Então faça, porque estes homens, né, e mulheres, esses cristãos, pagaram com sua própria vida, né? Eles sofreram pelo Evangelho, deram a sua vida pelo Evangelho, né? E essa semente que eles plantaram está aqui até hoje, que somos nós, a Igreja de Cristo, né? O corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Então pense nisso, né? Nessa lição, que possamos refletir, né, em tudo isso e que possamos continuar levando o Evangelho de Cristo, continuar nessa missão que Jesus incumbiu os seus discípulos, né, chamou os primeiros, e essa igreja, que é a igreja do Cordeiro, a igreja que ele vem buscar, está firmada até hoje por causa do sangue de muitos desses homens, de muitos desses cristãos. Mas, com certeza, principalmente por causa do sangue de Jesus, né, que foi o sangue que comprou, né, toda a humanidade, que comprou todo aquele que crê nele e na sua palavra, tá certo? Então, que Deus abençoe a vocês. Vamos só à conclusão aqui. A partir dos conhecimentos ocorridos na festa de Pentecostes, a igreja passa a fazer parte da história da humanidade. As atitudes dos primeiros cristãos mudaram o comportamento de grande parte da sociedade. Também devemos influenciar as pessoas que estão em nossa volta, pois o fundador da igreja as chama para ser sal para a humanidade e luz para o mundo. Amém? Como eu havia falado. Então, que possamos continuar, né, sendo o sal da terra e sendo a luz do mundo, né? Então, que Deus abençoe a vocês, né? Que vocês possam ter absorvido, né, da melhor forma essa lição, né? Que Deus abençoe e possamos em breve estarmos juntos, né? Na nossa aula presencial. E, enquanto isso, fiquem aí estudando, apreciando da palavra de Deus. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, todos os professores. E graças a Deus por mais uma aula. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém.